Pois é, e na sala de visita de hoje nós trouxemos aqui o engenheiro ambiental e acadêmico de gestão pública, Josevan Barbosa dos Santos, de Souza, perdão, Josevan Barbosa de Souza, e vamos falar de um tema importante. A gente percebe hoje, e basta em qualquer roda de conversa, nas leituras, nos jornais, a gente percebe algumas coisas que são de praxe. Falar assim, renovar politicamente. Talvez hoje um dos problemas mais, ou não sei se problema, mas um dos assuntos mais falados é a questão da pouca renovação da política, ou dos políticos no nosso país. E isso faz naturalmente com que velhos vícios continuem sendo praticados, que velhos coronéis políticos continuem à frente de partidos, de estados, de cidades, e naturalmente fala assim a palavra renovar. Mas quando se fala em renovar, como renovar? Talvez fosse a primeira pergunta. O que é essa renovação política? O que é preciso para renovar? E sobre esse tema nós vamos falar com o Josevan, ele que faz parte de um programa, está fazendo parte de um programa chama Renova Brasil Cidades, que é um movimento que busca renovar políticas, lideranças, para oportunamente, futuramente, estarem preparados para assumir esses cargos que eu aqui acabei de colocar. Mas vamos conversar com ele, vai nos colocar melhor sobre isso. Bom dia, Josevan, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Janaí. É um prazer estar aqui, falar sobre o Renova e sobre um pouco da política. E renovar é trazer novas atitudes, né, para esse meio que a gente conhece e já sabe bem que está bem desgastado. E entrar na política, entrar nesse meio é até desafiante no momento que a gente vive. Muitas pessoas têm até vergonha, né, tem receio de se envolver com política, porque dizem, eu vou sujar meu nome, político não presta. Só que a gente precisa acreditar que a gente pode mudar, que a gente pode fazer a diferença com os nossos valores, com os nossos princípios e colocar a cara a tapa para bater e tentar mostrar um outro lado, mostrar que pode sim, que nosso Brasil tem jeito, que o nosso dia a dia tem solução com pessoas que têm uma responsabilidade na política pública. Esse movimento Renova Brasil é um movimento novo, não é, Josevan? Quando que ele surgiu? A gente sabe que existe o lema da sociedade para a sociedade, é um dos pontos. Quando surgiu esse movimento e efetivamente o que é esse movimento, o que é o Renova Brasil? Tá certo. O Renova surgiu no ano de 2017, foi lançado em 2017 e com formação política para quem quisesse se candidatar nas eleições do ano passado, 2018. Aí teve uma seleção com diversas pessoas do Brasil, teve uns 4.000 participantes, e desses 4.000 foram selecionados em torno de quase uns 200 para participar de uma formação presencial em São Paulo, que eles tiveram várias disciplinas, várias temáticas sobre a política pública. E aí, desses que participaram, alguns foram candidatos e também foram eleitos. Nós temos o Renova, já tem uns 15 eleitos pelo Brasil, dentre deputados federais, estaduais, que passaram por esse processo justamente para aprender como lidar com toda essa questão política no dia a dia. É importante dizer, né, Josevan e nossos ouvintes aí, que esse movimento que foi criado, ele não aceita, por exemplo, ele aceita financiadores, desde que não seja empresas. É isso mesmo, tem que ser pessoas físicas, justamente para que... E quem doa não conhece para quem doou, e quem recebe a doação não sabe quem doou, para quebrar esse vínculo, para que não haja essa conspiração, digamos assim, essa coisa viciada. Fala um pouco para nós sobre isso. Exato, esse é um dos princípios do programa, né, que é a isenção e a independência daquela pessoa que for participar, para que ela possa realmente ser livre, né, tomar suas escolhas. É claro que precisa de financiamento, né, a gente sabe que a política é essencial, porque no meio que a gente vive, né, para fazer uma formação, para levar um professor numa sala de aula, para manter, precisa de um recurso. Porém, essas pessoas elas têm que ser isentas e elas têm que participar, mas acreditando o retorno que essa pessoa espera de qualquer pessoa que participe do Renova é realmente a renovação política, é fazer a diferença e é o compromisso com o eleitor que ele deve ter. Essa é a contrapartida que o programa pede, né, de quem participa. É importante frisar que o que nos fez trazer o Josevan aqui hoje
é que nós tem uma matéria estampada, inclusive, no Atitude Tocantins, onde fala de um jovem lá de Lagoa da Confusão, Bruno, e eu não me recordo aqui o sobrenome dele, como sendo um dos tocantinenses que conseguiu isso lá de Lagoa. Mas é importante também, nós tivemos um contato com a professora Alana, e ela entrou em contato conosco, colocou, não, Jonay, aqui em Grupi nós também temos o nosso representante, e então, nesse contato, nós terminamos convidando o Josevan para estar aqui. Josevan, esse ano, você falou em 4 mil na primeira turma, né, no primeiro ano do programa. Esse ano foram quantos mil concorrentes que participaram, quantas pessoas participaram desse primeiro momento, dessa seleção? Esse ano a seleção teve mais de 31 mil pessoas, né, e foram selecionados em torno de 1.000 para participar desse primeiro processo de formação que vai ter. Então são esse primeiro processo, foi a primeira parte da seleção. Sim. De 30 mil houve essa filtragem e vocês caíram para 1.000, pouco mais de 1.000, você é um deles. Importante lembrar que eu não me recordo todos, mas eu me lembro de um grande nome, de um expoente hoje, jovem, que já faz história na política brasileira, ela que é das favelas do Rio de Janeiro, estudou na escola pública e hoje é um dos destaques dentro da política, dentro do Congresso Nacional, que é a senadora, né, Tabata. Sim. Tabata, eu não me lembro o nome dela, jovem, e veio da comunidade de base, toda a sua formação, e foi uma das que passaram pelo Renova Brasil. Tem também 2 ou 3 deputados federais, além dos estaduais. Não me recordo o nome deles aqui, mas só lembrando para vocês, dizendo para vocês que esse movimento não é apenas teórico, já tem na prática, Chico Chocolate, pessoas que passaram por esse processo de seleção, depois passaram pelo processo de formação, depois tem a questão da mobilização e depois também o acompanhamento. São fases que vocês, né, se você felizmente conseguiu essa primeira parte, conseguir nas outras, você vai ter todo esse processo, seleção, formação, que é São Paulo, né, que vocês vão ter aulas presenciais, com grandes expoentes do Brasil. Pois não, Chico? A pergunta que eu faço é, na verdade não é movimento, né? Digamos que seja um movimento para a renovação da política, né? E dos políticos, evidentemente, pensando no futuro. Ele é apartidário, há uma orientação por meio dos professores, das pessoas com quem vocês discutem os assuntos, orientação para determinado partido A ou B, ou não? Isso fica a critério da pessoa que está lá, de acordo com o pensamento ideológico dela. Assim, não, as pessoas que participam do Renova, elas não necessariamente têm que estar num partido. Certo. Mas aí quando elas entram, eles fazem uma apresentação dos partidos que querem filiar os participantes. Então, as pessoas escolhem a partir das suas ideologias, aquilo que ele tem de posicionamento. Então, durante o processo, a pessoa tem a oportunidade de escolher. De escolher, né? Tá certo. Josevan, você, já que nós estamos falando da questão de escolha de partido, a questão a colocação do Chico bastante pertinente, né, realmente, para não já se pensar que já se começa uma coisa, entre aspas, viciada, que são direcionadas para o partido A ou partido B. Você, jovem, recém-formado em engenharia florestal aqui na Universidade Federal do Tocantins, Grupi, já fazendo gestão pública, o teu objetivo é esse? Você está se preparando, está entrando, está, né, foi selecionado e quer dar continuidade no projeto. Fica melhor o projeto, né, Chico, do que movimento. Projeto Renovar, o Renova Brasil Cidades, Renova BR. O objetivo é esse, é você estar se preparando para futuramente ser um destes também que vão colocar, ou que vai colocar seu nome como diferencial dos novos políticos desse país? Sim, eu tenho a política como eu entendo por gente, desde os movimentos estudantis que eu participei, sempre fui muito ligado a isso. E para mim é um processo de formação. A minha meta agora é me formar, me preparar da melhor forma possível. À toa que eu comecei a fazer gestão pública no início do ano, mas a minha ligação com a política ela sempre foi muito próxima. Gosto muito de participar, de estar ajudando, de colaborar, de representar as pessoas, de ser útil naquilo que eu possa fazer.
Então, os planos futuros, eu digo assim, eu quero me formar, eu quero ter uma estabilidade porque eu não quero virar político de carreira. Essa é uma das metas, ter minha independência, independente do cargo que um dia eu puder ocupar, eu ter minha vida e minha estabilidade financeira para que eu não dependa da política, porque quando você sabe que uma pessoa depende da política, ela vai fazer de tudo para se manter e se torna um veículo vicioso. Então, esse é um dos meus objetivos. Quero sim ingressar na política, mas quero ter minha estabilidade, quero me formar, quero conhecer realmente o processo público, as questões públicas, para poder realmente ser um político que saiba o que está fazendo, que não simplesmente está lá, né, por uma onda ou por um movimento. Não, eu quero realmente ter essa plenitude de alguém que vai saber o que está fazendo. Percebe-se que você, né, jovem, né, percebe-se a juventude na sua própria expressão e percebe-se que você quer se preparar, você não quer entrar na política por entrar. Com base nisso mesmo, na tua pouca experiência, digamos assim, na tua pouca vivência, até pela pouca idade que tem, uma análise que você faz, então, já que você está entrando para se preparar, para estar realmente apto a exercer qualquer cargo político futuramente, atualmente, o que se tem para dizer? Se fala só em política nesse país e o que se fala não é coisa boa. Sim. Tua opinião sobre isso? A gente vive um momento de polarização e demonização da política. E a gente sabe que essa demonização é até proposital, porque quem demoniza a política quer que as pessoas não se envolvam, não discutam, não façam parte dela. Porque existem pessoas que querem se manter no poder, né, e a demonização da política ela vem de encontro a essas pessoas. Né? Quem não quer, como se diz, quem não faz política é mandado por quem faz. Então, se você não discute, se você não participa, as pessoas automaticamente já ficam distantes, e essa demonização, esse efeito, né, odeio política, não gosto de política, política é tudo corrupto, política é tudo bandido, isso só favorece quem realmente tem essas práticas, porque uma pessoa de ética, uma pessoa que preza pelos seus valores, ela já fica até constrangida de estar nesse meio, de estar envolvida com essas pessoas, porque se você senta numa mesa com um determinado político, você já é chamado, você já é taxado por esse motivo. E existem coisas que a gente admira, existem coisas que a gente concorda, existem coisas que a gente não concorda. Então, no meio político tem disso também. Existem políticos que fazem coisas boas num determinado momento, faz uma coisa ruim em outro momento, mas você não é obrigado a concordar com tudo que ele faz durante toda a sua trajetória, né? A gente concorda com algumas coisas, com algumas atitudes, né? As pessoas também mudam de posicionamentos. Hoje eu posso estar acreditando nisso, amanhã eu já posso acreditar em outras coisas. E eu acredito que a gente tem que primeiro acreditar na transformação das pessoas. Segundo, que a gente tem que ter em mente que as pessoas sempre vão nos decepcionar. Se você achar que eu vou votar em alguém, não vou me decepcionar em algum momento com ela, você está super enganado. Casamento, em algum momento você vai ter alguma discussão com seu esposo, com seu marido, com alguém, com as pessoas que você se relaciona. Então a vida é isso, é você se decepcionar, mas que nível de decepção que você vai aceitar, que tipo de coisa você vai levar. A gente não pode também levar ao pé da letra, porque nós somos seres humanos, a gente não pode esquecer disso, que é o princípio básico. Você não está lidando com Deus, porque as pessoas às vezes votam achando que estão votando numa pessoa super, que nunca vai errar. Não, infelizmente o discurso da campanha, ele traz muito isso, ele cria uma expectativa que às vezes não vão conseguir cumprir e acaba frustrando o eleitor, frustrando as pessoas, né? Mas eu acredito que a gente tem que prezar primeiramente, acreditar nas pessoas, acreditar naquilo que elas têm de princípio, torcer e criar um ambiente que seja propício para que as pessoas boas possam estar participando. Porque nesse momento de polarização, eu digo para você com toda certeza, eu passei um bom tempo para me aceitar como um ser político. Eu sempre fiz política, sempre participei de movimento estudantil, ajudando, mas quando as pessoas falavam, Josvan, você quer se candidatar? Eu falava, não, Deus me livre. Eu sempre neguei a política, sempre durante esse processo na universidade, negando a política. Josvan, você poderia se candidatar, e eu sempre negando. A partir do momento que eu vi que se eu não acreditar em mim, nos meus princípios, nos meus valores e me colocar à disposição, eu não vou fazer a diferença. E isso vai continuar se perpetuando pelas pessoas que não fazem a boa política. Então a gente tem que acreditar em nós, no nosso potencial, e ter a consciência que ela, como eu sempre digo, a cabeça no travesseiro, quando a gente deita, é o melhor julgador que a gente tem. Então a gente tem que acreditar nisso, nos nossos valores, e ir atrás, e esquecer um pouco do que as pessoas falam e acreditar nisso. Porque senão a gente não vai desistir de tudo aquilo que a gente tem aí proposto, como a política está. Bom, nós estamos conversando aqui com Josevan Barbosa de Souza. Para não esquecer, que é o meu sobrenome da empresa. Ele é um jovem
formado em engenharia florestal pela UFT aqui de Gurupi, e está estudando, né, está cursando gestão pública. Josevan, para alguns que estão agora nos ouvindo, ele participou do processo seletivo com mais de 30 mil pessoas do Brasil inteiro, num projeto chamado Renova Brasil. Esse Renova Brasil tem justamente a função de preparar jovens líderes para que possam entrar na política preparados, sabendo o que é política. E esse preparo vai desde esse primeiro momento, que é a seleção, e ele é um dos 1.000 classificados desse grupo de 30 mil, já está de parabéns por isso, e agora vai ter outras etapas dessa seleção, e depois o acompanhamento, a formação, em São Paulo, com os maiores professores na área da política, onde eles vão ter, inclusive, de ética também, que talvez seja um dos assuntos mais batidos nisso aí. Então, Josevan foi nosso convidado para vir aqui hoje. Volto a frisar, porque nós vimos uma matéria no programa, no Jornal Atitude Tocantins, do nosso querido Silas, falando do Bruno, que eu não me recordo o sobrenome dele, que também foi um dos classificados aqui do Tocantins. E aí, nós fomos contactados pela professora Alana, que nos trouxe o Josevan. Parabéns, Josevan, por essa primeira parte do seu sucesso. Eu gostaria de encerrar, você jovem, e falar para os jovens, principalmente para o jovem, que ainda não entrou nessa cadeia viciosa de ser político para se dar bem, e já tem alguns, nós vemos jovens aqui, políticos tocantinenses, mas nem longe do Tocantins, e até grupienses que estão aí na política, que já começaram viciados. Então você que está se preparando para ser um futuro político, e assim esperamos que seja, seu recado final para os nossos jovens. Eu quero que você direcione para os jovens, porque muitos velhos aí que já estão viciados dificilmente vai conseguir mudar, porque já entrou na política para se dar bem. O seu recado para os jovens. Primeiro, que eu deixo é acreditar. Se você tem um objetivo, se você tem um ambiente propício, você tem que acreditar nas pessoas. A gente não pode deixar de crer no ser humano, senão a gente perde fé na vida, perde fé em tudo. Porque toda a nossa vida, ela rege em acreditar. E a partir desse princípio de acreditar, fazer de tudo, seguir aquilo que você acredita, seguir seu coração, e nunca deixar de ter empatia pelas pessoas, nunca deixar de ver as pessoas como seres humanos que precisam de ajuda, precisam de oportunidades, e ser esse campo de oportunidades. Às vezes a gente chega num ambiente tão viciado, tão negativo, que aí você às vezes se encontra desmotivado para não participar dele, ou não querer se envolver. Mas a transformação, ela é justamente esse processo de conhecer a realidade, aceitar que ela existe, ter consciência que ela existe, na verdade, e fazer de tudo para transformar ela. Aí você une pessoas que acreditam como você também, unir forças para mudar, primeiramente, aquilo ao seu redor, aquilo que está ao seu alcance. E aí você vai fazendo a transformação. É dessa forma que a gente transforma os ambientes que a gente vive. Não deixar de acreditar, porque se a gente deixa de acreditar, os nossos dias começam a ser negativos, as coisas se tornam mais difíceis, tanto para a nossa vida como para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou sem, assim, não, muito obrigado, José. Muito bom, e realmente essa música vem bem a calhar, né, Presley? Só para que você veja os pilares rapidamente aqui, para já encerrando, né? Que os pilares e do que eles vão ter aula, ética e liderança, temas do Brasil como um todo, dinâmica institucional, comunicação política. São mais de 220 horas aulas presenciais com grandes especialistas, com os especialistas em cada área. Sucesso, Josevan. Vai ficar mais fácil você vir até nós do que nós até vocês. As próximas etapas que você for passando por elas, nós aqui torcemos para que você passe. Você nos procura para nós termos esse diálogo. O que a gente quer aqui desse programa, inclusive, é isso, trazer pessoas como você, eu digo puras, porque você ainda não se contaminou, né, e espero que não se contamine, com essa coisa viciante, viciosa, e que faz muitos viciados, que é realmente a política, mas que nós não podemos de forma alguma viver sem ela. Obrigado e sucesso nessa sua caminhada. Valeu pela oportunidade de apresentar e colocar um pouco de sonho. A gente precisa sonhar. Agradeço a todos, principalmente a Alana, que entrou em contato, a professora Alana também, uma colega de turma que faz gestão e que também tem pretensões de se ingressar na política. Agradeço a oportunidade e me deixo à disposição sempre que precisar, estou aqui.
Muito obrigado. Recomeçar, jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou. Não acredita, não acredita. Vai, Dani Boy.